Dando continuidade, agora a gente vai dar uma olhadinha em achuras e camadas. Tá? Começando por achura. Então, achura é o tipo de recurso utilizado no AutoCAD para representar revestimentos. A gente pode, por exemplo, aqui visualizar que foi utilizado achura para representar o piso. Então, aqui um piso de azulejo, aqui um piso de tabuão, aqui também, mas a achura pode ser utilizado também para representar, por exemplo, gramado, terra, corte de parede, para representar o concreto. Então, ele representa a textura do desenho. Tá? Esse é a utilidade deste recurso. A ferramenta utilizada para trabalhar com achura, ela tem aquele desenho ali. Então, dando uma olhadinha no AutoCAD, para aplicar achura no desenho, a gente vai usar este botão aqui, achura, e assim que a gente aciona a ferramenta, a gente vai para a aba criação de achura. Se eu vier nesse botão aqui fechar, percebam que eu volto para a aba padrão, naquele painel tradicional de ferramentas que a gente já está habituado a utilizar. Quando eu clico na ferramenta achura, eu saio da aba padrão e vou automaticamente para a aba criação de achura. Tá? Então, por exemplo, eu vou selecionar essa achura aqui, mas a título de informação, existem várias outros tipos disponíveis, então selecionei esse aqui, clico no interior do cômodo que eu quero aplicar ela, vou clicar aqui dentro também, porque senão ele fica sem achura ali dentro. A achura ela é aplicada dentro daquele perímetro onde você clicou. Então, vou clicar aqui também para ficar a achura ali. E pronto. A achura a gente usa esse campinho aqui para ajustar o tamanho dela. É o campinho da escala. Então eu posso ampliar essa achura, deixar ela bem grande. Eu posso diminuir ela. Dependendo do modelo de achura, o ajuste aqui vai ser um pouquinho mais trabalhoso ou mais facilitado para você deixar ele compatível com o desenho. Ali no ângulo, dá para a gente mudar também. Ó. Ângulo de 0 grau, 45 graus, eu vou deixar 0 grau e pronto. Fez os ajustes necessários, clique em fechar e está lá aplicada a achura naquele cômodo. Eu tenho um outro perímetro aqui, eu vou aplicar a achura, uma outra achura aqui. Então vamos lá de novo, saiu da aba padrão e foi para a aba criação de achura. Vou selecionar esse tipo de achura, vou clicar aqui dentro e lá também, e essa achura está toda branca. Então vamos mudar aqui, eu vou aumentar essa achura para ver o que acontece. Aumentei um pouco, vou dar Enter. Então, essa achura não se comportou muito bem, então vou deletar ela, cliquei nela, deletei, vou selecionar uma outra achura. Vou pegar, por exemplo, essa achura aqui. Vou clicar aqui dentro, ela também está toda branquinha. Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui. Deixar uma escala grande, não fechar, ela também não está legal, então vamos deletar, vou selecionar uma outra. Então percebam que tem certas achuras que elas são bem ruins de ajustar ao desenho. Vamos ver essa aqui. Ó, essa aqui parece que vai dar certo. Então apliquei ela no desenho, vou diminuir a escala aqui para ela ficar melhor, e essa aqui vai imitar um tabuão. Então tá lá, fechou, tá lá aplicada a achura. Vamos colocar uma outra achura naquele cômodo ali do banheiro, ver se a gente acha uma aqui que fique melhor de ajustar ela. Vamos ver essa aqui tá toda branca, essa aqui parece que vai dar. Vamos diminuir a escala aqui.
pronto. Então, 3 achuras diferentes, uma para cada cômodo, para cada perímetro. Lembrando que para a gente aplicar a achura no cômodo, o cômodo tem que estar fechado. A gente pode aplicar tanto no interior do cômodo como nas paredes. Então, nesse caso, a gente optou por aplicar nos cômodos, certo? Então, é essa ferramenta de achura. O botãozinho está lá e aí faz os ajustes necessários. Além disso, tem um outro recurso bem interessante, que são as camadas. Então você pode pegar o seu desenho e organizar ele em camadas. Basicamente seria isso aqui, ó. Aqui do lado a gente tem um exemplo de um desenho feito provavelmente sem camadas. Digo provavelmente porque está tudo com a mesma cor, todos os elementos na mesma cor. Então, geralmente, quando se usa camadas, se dá uma cor diferente para cada camada. E aí, então, você envia cada tipo de elemento para uma camada específica, de forma que você consegue visualmente identificar se os elementos estão organizados nas suas camadas ou não. Mas é possível usar camadas e deixar todas as camadas com a mesma cor, o que não é prático. Então, a utilidade o benefício do uso das camadas é que você pode organizar o seu desenho dessa forma, e aí a cada camada que você conclui, você pode trancar a camada, chavear a camada, e aí então você não consegue mais editar, alterar nenhum elemento daqueles que estão contidos em uma camada chaveada. Isso é útil porque quando você está confeccionando o desenho, é bem comum de você, sem querer, desarrumar algo que estava pronto. Então, usando camadas não vai ter esse risco. Você vai lá, faz a camada, cria os elementos dentro daquela camada, tranca a camada e a partir daí ela não vai ser mais alterada. Para alterar ela, você vai ter que destrancar a camada e aí então você vai conseguir personalizar ela. Mas o interessante das camadas é que você então constrói o seu desenho em camadas e à medida que as etapas do desenho vão ficando prontas, você vai chaveando as camadas e no final você vai ter o desenho completo sem ter tido retrabalho em ter que refazer algo que excluiu acidentalmente. Sem contar também que você pode fazer uma planta completa e ocultar determinadas camadas conforme for o caso. Você pode fazer uma planta completa com mobília, com paisagismo e ocultar o paisagismo e ocultar a mobília para deixar uma planta mais limpa, só da alvenaria, por exemplo, para discutir com determinado profissional. Então, isso você consegue facilmente usando camadas. A ferramenta camada está disponibilizada nesse botão aqui que está sendo exibido na tela. A gente vai clicar nesse botão e vai ter uma paginazinha onde a gente vai conseguir criar as camadas para o nosso desenho. Uma vez criada a camada e definida uma cor para cada uma das camadas, a gente pode então enviar os pedaços do nosso desenho para cada uma das camadas para deixar o desenho organizado. Na prática, mais ou menos assim. Aqui está o botão para nós criarmos as camadas, essa é a janelinha. Eu vou fechar ela então, só para deixar claro então que esse é o botão para criar camadas. E este botão aqui é onde serão exibidas todas as camadas já criadas no nosso projeto. Aqui só tem a camada 0, que é a camada padrão do AutoCAD. Se você não fez nada com camada, a 0 já vai estar aqui disponível sempre. Então vamos abrir a janela de criação de camada. Vou nesse botão aqui de nova camada e vou criar aqui uma camada de nome paredes. A essa camada eu vou dar uma cor específica, vou dar uma cor aqui verde e tá lá, camada paredes, cor verde. Vou criar uma outra camada, janelas, vou colocar uma cor azul, de camada janelas, cor azul. Vou criar uma camada aqui, portas. Vou dar para ela a cor vermelha.
E assim a gente vai criando nossas camadas conforme for necessário. Vou criar uma última camada aqui para a Ashura e vou dar para ela a cor, vamos dar essa cor aqui. E pronto, acabei de criar as minhas camadas. Se eu quiser excluir alguma delas, é só selecionar e clicar nesse botãozinho aqui, mas eu não vou fazer isso aí porque essa camada eu vou precisar. Então criou as camadas, fecha a janela. Feito isso, agora as camadas vão ser exibidas nesta caixinha suspensa aqui. Então todas lá. A partir de agora, a gente vai fazer o seguinte, ó. Vou pegar aqui, por exemplo, essa Ashura, essa outra e essa outra aqui. Selecionei as Ashuras. Selecionei a Ashura, veio para a aba de edição de Ashura, mas eu não quero editar a Ashura. Eu quero voltar para a aba padrão e mandar essas Ashuras para a camada Ashuras. Fiz isso, vou dar um ESC agora e pronto. Minhas Ashuras estão nessa cor porque elas estão na camada Ashuras. Agora, uma coisa interessante aqui, ó. A gente pode, por exemplo, já que a Ashura está certo, eu posso chavear, bloquear a camada para não mais editar. É só fechar o cadeadinho. E agora eu vou ocultar temporariamente essa camada para eu poder trabalhar com o restante dos elementos aqui da tela. Quando eu quiser trazer a camada de fora, é só ligar a luz. Desliga a luz, oculta, liga a luz, reexibe. Tá? Então, agora nós vamos selecionar as janelas. Então, vou selecionar essa janela, então clico aqui e defino um retângulo que envolva a janela e está selecionada. Vou vir nessa outra aqui, cliquei, arrastei, cliquei de novo, nessa outra, clica, arrasta e clica e faz assim para todas as demais janelas. Pronto, selecionei todas as janelas, agora eu vou lá na caixinha e vou mandar para a camada janelas. Fiz isso, agora chaveio a camada e oculto ela. Dou um ESC para garantir e pronto. Agora vamos selecionar as portas. Então, toda essa porta, todos esses elementos são da porta. Aqui também. E lá também. Então, todas as portas selecionadas. Vou lá na caixinha suspensa de camadas e digo que são portas. Fiz isso, agora tranco a camada e oculto ela. Então, agora o que nós temos é tudo o que será enviado para a camada de paredes. Então, selecionei tudo. Mando para paredes, chaveio a camada e agora vou religar as demais. E pronto, agora temos a nossa camada, o nosso projeto todo ele organizado em camadas. Se a gente quiser, por exemplo, discutir a planta sem Ashura, é só desligar a camada e já está a planta sem aqueles elementos pertencentes àquela camada. Quer trazer de novo? Liga a lâmpada. Tá? Então foram dois recursos que a gente aprendeu nesse vídeo, Ashura e camada. O primeiro para representar textura, revestimento, e o segundo para organizar o desenho, que são recursos bastante interessantes para o uso no dia a dia na confecção de projetos em ferramentas CAD.